Você tem filhote de cachorro em casa? Então você precisa saber o que é e como funciona uma Puppy Class. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Vários membros aqui do clube têm mandado perguntas pra gente aqui mesmo no YouTube e lá no nosso Instagram sobre Puppy Class. A Puppy Class é uma modalidade de treinamento onde o filhote de cachorro é exposto de forma gradual ao máximo de estímulos possíveis, com o objetivo de socializá-lo e de torná-lo mais estável do ponto de vista comportamental. Eu conversei com o Dr. Fabiano Borba para ele explicar para a gente todos os detalhes da Puppy Class. Existe uma cultura, aqui em Brasília eu faço isso, no exterior isso é muito comum, que são as Puppy Classes, que são um período ali que você, nessa janela que o cachorrinho aprende muito, que é entre 6 e 16 semanas, que é a janela de sociabilização. Então, um pouco mais, um pouco menos, aí depende do estudioso que vai falar. Mas, nessa época, a gente precisa estar mostrando para o cachorro tudo que ele vai interagir. Quando você perde esse período, você perde assim, uma janela de comportamento que ela é essencial na aprendizagem do filhote. E assim, a gente está com problemas de pandemia, então assim, a gente não está podendo assim, aglomerar, juntar pessoas, etc. Mas a Puppy Class ela é para isso, ela serve para que as pessoas não só ensinem comandos para os seus animais, mas que elas consigam também com que o seu animal comece a aprender que, por exemplo, um cara de chapéu, uma pessoa que está andando de chapéu, não é uma coisa estranha. Uma pessoa de óculos não é uma coisa estranha. Um boné não é estranho. Uma pessoa com cabelo moicano não é estranho. Se a gente não propicia isso nessa fase para um animal, isso vai depois gerar problema. Eu me surpreendi uma vez com um cachorro meu, que ele nunca tinha visto pessoas com roupa de igreja, de ir à igreja. E aí um dia eu estava viajando com ele, sociabilizei ele o máximo que eu pude nessa fase, só que isso passou. Ele nunca tinha visto uma pessoa com esse tipo de traje. E aí eu estava com ele no carro, a gente estava viajando, eu estava chegando num hotel, ele era um malinois, estava com mais ou menos uns 9 meses. E aí ele viu o povo indo para a igreja, assim, quando ele viu, ele colocou a cabeça para a janela e começou a latir e ficar agressivo com aquelas pessoas, Nossa. Ele não, assim, para ele era uma coisa muito estranha. Às vezes, assim, uma coisa boba, uma falha nesse período pode gerar um problema futuro. E o contrário também é verdadeiro, né, Fabiano? Se a gente poder intervir nessa janela que você falou, os benefícios no longo prazo são gigantescos. São muito grandes mesmo, assim. E às vezes, assim, as pessoas, quando você viaja, por exemplo, você vai para os Estados Unidos e você vê o tanto que os cachorros são educados, você fala assim, nossa, que cachorro educado. Eles têm uma cultura de treinar o animal. É estímulo, né? Estímulo, exatamente. Geralmente o pai já fala assim pro filho, você quer um cachorro, então você vai ficar com a responsabilidade de treinar o seu cachorro. E eles não ficam terceirizando essa responsabilidade, muitas das vezes, para um profissional. É uma coisa que eu deixo muito claro também para as pessoas. O adestrador, o médico veterinário comportamentalista, eles estão ali para te ajudar. Se você deixa toda essa responsabilidade de educar o teu filhote, que é o nosso tema de hoje, para o adestrador, ou se você faz uma consulta com o médico veterinário comportamentalista, depois marca uma reabilitação com ele, com o teu animal, o que vai acontecer se você largar na mão dele, dos profissionais, é que ele vai aprender que naquele contexto, com aquela pessoa, ele se comporta daquela maneira. Sem aquela pessoa ali, tchau. Então, ou você põe a mão na massa, ou a possibilidade de você jogar dinheiro fora é muito grande. Fabiano, quanto tempo que dura o seu contato com o animal? Em números de tempo? Quantas horas por dia, por exemplo? Olha, atendimento. Mas você está em que contexto? O atendimento? Um atendimento de um animal. Estou te perguntando, por exemplo, assim, se a pessoa não colocar a mão na massa, porque você vai ficar com ela ali 1 hora, vamos colocar assim, não é? O seu atendimento dura quanto tempo? Uma consulta clínica comportamental dura mais tempo. Ela chega a durar 2 horas. 2 horas? Eu preciso de mais detalhes e tal. Mas depois, eu trabalho muito diferente, Eu passo... Sim, mas o tutor vai ficar mais... Você vai ficar 2 horas com o animal.
E o tutor vai ficar quanto tempo com o animal? Quantas vezes mais do que 2 horas? Se ele não intervir nesse momento, que é muito maior, não vai ter como ter resultado. Não vai. O poder de influência da ação do tutor no comportamento do animal é decisivo. O que o animal desempenhar de comportamento é em função das ações do tutor. Não adianta querer terceirizar essa responsabilidade, nem para o veterinário comportamentalista, nem para o adestrador e nem para o animal. A responsabilidade é única e exclusiva do tutor. Exatamente, Guilherme. Eu não sabia onde você queria chegar, mas o raciocínio está perfeito. Colocar que se a pessoa não adianta ela ler, conversar, se ela não agir, se ela não colocar em prática tudo que for conversado, não vai adiantar nada, vai ficar só no plano da teoria e não vai resolver nenhum tipo de problema para o animal. É que na verdade isso daí é uma reflexão a respeito de como as coisas acontecem nos tempos atuais. Né? O que acontece? Nós temos poucas habilidades manuais, nós temos muita informação, né? Mas temos pouco conhecimento. E como houve uma dissociação entre as questões de habilidade manual, a prática, e a questão do pensar, a teoria, as pessoas, assim, elas querem fazer, muitas vezes, com um animal, o que elas fazem com um veículo. Elas querem estacionar na oficina mecânica, olha, daqui a 2 horas eu passo e me entrega pronto. Tchau. Isso não acontece com comportamento. Isso não é uma realidade. Então, comportamento é tijolinho em cima de tijolinho, devagar, vai indo, vai uma construção. Não adianta querer chegar no 10 sem passar pelo 1, pelo 2, pelo 3. Exato. E o pedreiro dessa parede é você, tutor. Total. O Dr. Fabiano Borba é médico veterinário comportamentalista e também faz parte da equipe de médicos veterinários aqui do Clube dos Bichos. A gente gostaria de agradecer ao Dr. Fabiano por compartilhar o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram do Dr. Fabiano. Ele posta muito conteúdo interessante sobre o comportamento dos animais. Siga ele lá no Instagram. E aproveita, segue também o Clube dos Bichos. O nosso Instagram é @clube.dos.bichos. E aproveita que você está aqui assistindo esse vídeo e seja o mais novo membro aqui do clube. Clique no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Essa conversa que você viu é o trecho de uma live que a gente fez aqui no clube sobre como educar cachorro filhote. Essa live ficou excelente. Eu vou deixar o link da live completa aqui no card aqui em cima para que depois você possa assistir. Nós temos também uma playlist aqui no canal só sobre comportamento animal. Nela a gente fala como introduzir um novo animal em casa, como treinar para o seu cachorro usar a caixa de transporte, por que os cães apresentam coprofagia, enfim, tudo sobre comportamento animal. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui em cima para que você possa maratonar e aprender tudo sobre comportamento. E gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixa seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.